Olá, Shalom Aleichem. No vídeo de hoje, iremos falar um pouco sobre a antiguidade do judaísmo messiânico. Recentemente, ouvimos uma alegação de que tal movimento é um movimento moderno, recente, e que nada mais são do que cristãos travestidos de judeus. Falaremos sobre isso a seguir. A afirmação de que o judaísmo messiânico é algo recente, ela está completamente equivocada, quer seja por desconhecimento ou mesmo deslealdade para com a história. Os proponentes dessa teoria da modernidade do judaísmo messiânico, eles parecem confundir o termo judaísmo messiânico com o movimento dos primeiros seguidores de Yeshua de Nazaret. E neste vídeo, nós estaremos levantando alguns documentos e abordando algumas questões para mostrar que este movimento, a comunidade de Yeshua de Nazaret, é bem antiga. De fato, o termo judaísmo messiânico é moderno. Ele foi cunhado por volta da década de 1960 para identificar judeus que cumpriam a Torá, mas reconheciam o Rav Yeshua de Nazaret, que é conhecido como Jesus, reconheciam como o Mashiach, como o Messias aguardado. Porém, nós sabemos que o movimento de Yeshua, ele não era chamado de judaísmo messiânico. No início, eles eram reconhecidos por outro nome. Eles eram reconhecidos como Natsratim ou Netzarim e ainda Ebionim. Nos textos da chamada Brit Hadashah, nós temos uma identificação desses discípulos do Rav Yeshua de Nazaret como sendo do caminho, ou ainda como filhos da luz. O termo cristão, foi dado aos seguidores dos ensinamentos de Yeshua de Nazaret, estrangeiros que habitavam em outras terras e não na Judéia de então. Porém, é fato histórico que esses seguidores de Yeshua eram reconhecidos como Natsaratim, ou Netzarim. O termo Natsaratim deriva da cidade de Nazaret, a cidade de onde veio o nosso Rav Yeshua, e por essa razão os seus Talmidim, discípulos, foram conhecidos assim, como os Natsaratim, que também é chamado de Netzarim. Mas como nós podemos provar que esta comunidade, que este movimento, de fato existiu em tempos tão antigos? Existe um documento conhecido como Panarion, que foi escrito por Epifânio de Salamina, por volta do século IV, da segunda metade do século IV. Era uma espécie de catálogo, onde ele registrou todos os movimentos que não estavam de acordo com os ensinamentos da igreja cristã e foram tratados como hereges. E nesse catálogo nós temos a identificação de grupos que nós estaremos mostrando para vocês, lendo para vocês o registro feito deste importante documento, desta fonte histórica que comprova a existência da comunidade de Yeshua, ou seja, de um judaísmo praticado em sua forma total, com uma única diferença do judaísmo farisaico: o reconhecimento de que Yeshua de Nazaret era o Mashiach. O Panarion foi um documento escrito em 3 livros com 7 volumes. E no capítulo destinado aos Natsaratim e também aos Ebionim, nós encontramos as seguintes palavras:
Mas esses mesmos sectários nem se chamam cristãos, mas Natsaratim, supostamente a partir do nome do lugar, Natzarat. Mas eles são judeus em todos os sentidos e nada mais. Eles não somente usam o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, bem como os judeus fazem, pois eles não repudiam a lei, os profetas e os livros que são chamados escritos pelos judeus e por eles mesmos. Eles não têm pontos de vista diferentes, mas confessarem tudo em pleno acordo com a doutrina da lei. E como os judeus, exceto que eles são supostamente crentes em Cristo, pois eles reconhecem tanto a ressurreição dos mortos e que todas as coisas foram criadas por Deus, e eles declaram que Deus é um só e que seu Filho é Jesus Cristo. Eles são perfeitamente versados na língua hebraica, pois toda a lei, os profetas e os chamados escritos, quero dizer, os livros proféticos, Reis, Crônicas, Ester e todo o resto, são lidos em hebraico entre eles, como é claro que eles estão de acordo com os judeus. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos. Apenas no seguinte, eles discordam com os judeus por causa de sua fé em Cristo, mas eles não estão de acordo com os cristãos, porque eles ainda estão observando a lei, a circuncisão, o Shabat e o resto. Como podemos ver e ouvir, havia um movimento que era legitimamente judaico, fiel aos preceitos da Torá, com uma única diferença, reconhecendo que o Messias já havia chegado. E eles viam na pessoa do Rav Yeshua de Natzarat este Messias. Além deste documento tão importante, chamado Panarion, nós temos também provas arqueológicas do movimento de Yeshua, da comunidade de Yeshua, ativa desde a segunda metade do primeiro século. Um certo monge eremita encontrou, por volta dos anos 60, da década de 60, no século 20, cerca de 40 objetos com um selo messiânico, numa antiga gruta nas proximidades do Monte Sião. Esse antigo selo tem sido ocultado, ele tem sido escondido e literalmente enterrado por vários grupos israelitas, por rabinos ortodoxos. Segundo Bob Fisher, que é presidente da Olim Creative Products, e o historiador Reuven Schmalz, isso acontece desde o ano 135 da Era Comum, ou 135 depois de Cristo. Há um esforço para se ocultar essa documentação. Com esta breve síntese, a gente argumenta que a comunidade dos seguidores do Rav Yeshua de Natzarat é muito antiga. Muito antiga. Com registro documental como o Panarion, de Epifânio, e com provas arqueológicas, as quais nós costumamos dizer na historiografia que a arqueologia não mente. Com esses registros, com esses artefatos, nós podemos dizer que o movimento do judaísmo de Yeshua, ele é bem anterior, bem mais antigo do que respeitáveis grupos judaicos, como, por exemplo, os judeus caraítas, que foi fundado por volta do século VIII da Era Comum, pelo Anan ben David, e mais antigo ainda do que o respeitável grupo Chabad, que foi fundado no século XVIII, pelo Alter Rebbe, o Rebbe Shnoi Zalman de Liad. Portanto, o que nós queremos afirmar para vocês é que a Ruach, ou o vento, o Espírito de Hashem, está soprando as areias do tempo. E as verdades
do testemunho de Yeshua de Nazaret estão sendo reveladas, estão vindo à tona. Se você achou esse vídeo útil, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Shalom, shalom e até a próxima.